Ok? Muito bem, queridos, vamos caminhar um pouquinho então aqui nessa escola bíblica dominical especial de Páscoa. No meu primeiro ano aqui, a nossa EBD de Páscoa, eu falei sobre a crucificação. Quem se lembra, né? A história da crucificação, o processo da crucificação, como era feita a crucificação em todo o Império Romano, porque era padronizado. Ano passado eu falei sobre a Páscoa judaica atual, como que os judeus celebram a Páscoa judaica. E hoje eu vou falar especificamente sobre o capítulo 12 de Êxodo, tá bom? Que é a instituição da Páscoa. E a primeira coisa que nós precisamos estabelecer de forma teológica e técnica, aqui já que é uma escola, escola bíblica dominical, é que o cristão, ele não celebra a Páscoa, porque a Páscoa é um evento judaico, não é? É quando eles celebram a saída do povo de Deus do Egito. Nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo, a Páscoa, uma vez que Jesus Cristo veio, foi substituída pela Santa Ceia. Ok? Então assim, isso tecnicamente, né? Tecnicamente assim, no sentido teológico. Claro que nós misturamos esses assuntos e nós, crentes, cristãos, atribuímos à Páscoa o evento da morte e ressurreição. Às vezes nós trocamos isso. Quando nós falamos nessas terminologias, tudo bem, a gente se entende, tá bom? Mas assim, a gente não fica celebrando a saída dos hebreus. Nós sempre pensamos na morte e ressurreição. Tudo bem, mas estritamente falando, a Páscoa é um evento e uma celebração judaica e nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. E algo interessante é o seguinte: nós celebramos isso todo mês. Aqui nós estamos pensando muito mais no evento da ressurreição, e aprendendo sobre o evento da ressurreição. Quando nós falamos no tempo de Páscoa, nós pensamos na ressurreição, mas mensalmente na Santa Ceia nós relembramos, né, recordamos e somos edificados a cada domingo que nós celebramos a Santa Ceia, tá bom? Muito bem, mas hoje eu não vou falar sobre morte e ressurreição, nem da Páscoa da forma que eles celebram hoje em dia, porque isso eu já falei, mas eu vou falar sobre Êxodo 12, isso é a instituição da primeira Páscoa. E aqui eu sou obrigado, porque o texto nos leva naturalmente a fazer isso, fazer uma conexão entre a figura do Cordeiro de Êxodo 12 e a figura de Jesus Cristo. É assim, explícito, claro, óbvio, não tem como fugir, é um negócio assim muito evidente que de fato Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então eu não tenho como ler todo o capítulo 12 porque ele é bem extenso, então os irmãos vão acompanhando, eu vou falando os versículos, os fatos, as informações, os irmãos podem acompanhar aí, ok? Combinado? Então, só para a gente se localizar na história em relação ao contexto histórico, como que os judeus foram parar, os hebreus foram parar lá no Egito? Isso se deu quando Jacó e a sua família eles desceram ao Egito, e lá todo o povo ficou por 400 anos, 430 anos. Eles se multiplicaram, Deus abençoou, e eles foram escravizados depois de um tempo. Diz o texto bíblico que surgiu um faraó que não conhecia José e escravizou os hebreus. Deus os abençoou de tal forma que eles se multiplicaram tanto que um outro faraó teve medo deles e decidiu então matar os bebês. Foi nesse momento então que a mãe de Moisés o esconde, depois ele sai do Egito, vai viver no deserto, e Deus o chama para voltar ao Egito e resgatar toda aquela população que alguns dizem entre 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 mil pessoas dos hebreus que estavam no Egito nesse momento, tá? E aí depois de 10 pragas, Deus envia 10 pragas, o povo então recebe a permissão
de Faraó para sair do Egito. Todas as pragas, elas visavam destruir a parte religiosa, isso é, destruir os deuses do Egito. Não destruir assim, destruir o Deus, mas o conceito de Deus. Porque, por exemplo, o rio Nilo era considerado uma divindade. Quando o Nilo se transforma em sangue, sangue é o que? É morte, né? Sangrou até morrer, então o rio morreu. Então é a superioridade de Yahvé sobre as divindades egípcias. E justamente a última praga vai ser a morte dos primogênitos. E a Páscoa aqui lembre-se disso, estou falando de Páscoa hoje nessa aula, Êxodo 12, saída do povo do Egito. Então a última praga, ela vai acontecer e a celebração da Páscoa vai acontecer nesse ambiente, tá bom? Nesse meio. Quando a Páscoa vai ser realizada? A partir então do versículo 2, você vai observar aí que vai ser instituído praticamente um novo calendário. É uma data tão importante, uma data tão relevante na história do povo de Deus, que começou um novo calendário. Antes eles seguiam o calendário da criação, e até hoje em dia eles acompanham isso. Hoje em dia, eles, de acordo com esse calendário da criação, nós estamos no ano 5.785, né? É exatamente isso? A Terra tem 5.785? Não sei, mas é a data que eles estabeleceram. Quando então o povo hebreu sai do Egito, não que zera esse calendário, mas aquele mês se torna o primeiro mês do calendário, ok? Não que zera a contagem, mas aí o texto bíblico vai dizer que este vai ser o primeiro mês do ano de vocês. Então eles comemoram o ano novo judaico por conta da libertação lá do Egito. É verdade que existe uma certa... o dia que você for para Israel, fica atento, viu? Tiago, Geraldo, quando vocês forem fazer um tour lá por Israel, eles têm uns 2, 3 calendários. Tem o normal igual ao nosso, tem esse da criação. Porque esse calendário, a partir da Páscoa, é o calendário religioso, litúrgico. Então eles têm um calendário normal igual ao nosso, tem um calendário litúrgico. E aí, quando, por exemplo, num jornal, eles têm os vários calendários, né? Hoje é dia tal desse calendário, mas também é dia tal do outro calendário. Então não se percam quando forem fazer turismo por lá. Essa questão de um recomeço e uma nova contagem de vida, ou um marco tão forte na vida e da história dos hebreus, é algo que nós também cristãos vivenciamos. Porque 2 Coríntios 5,17 diz o quê? A Ana Lu vai ler no microfone. Já deixa o microfone ligado. Sim. 1 Coríntios. Segunda. Porque aqui tem primeiro. Mas no papel está segunda? 5,17 tem primeiro? Tem alguém que está com 2 Coríntios? Não? Então é esse papel mesmo, pode abrir em segunda. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso. Olha só que bonito. Da mesma forma que a libertação da escravidão, né, essa libertação física do Egito para fora, se transformou num novo marco, um novo momento, praticamente um novo povo, a nossa conversão se torna a data mais importante das nossas vidas. Porque é nesse momento que nós nos tornamos novas criaturas. É como se nós renascêssemos, e de fato nós renascemos, não é? Antes nós estávamos mortos e agora estamos vivos em Jesus Cristo. Então é um marco tão importante que nós precisamos sempre considerar a data, o momento
da nossa conversão, assim como eles também tinham isso como marco. E o mês descrito desse calendário é o mês de Abib, tá? E diferentemente dos nossos meses, o mês de Abib está entre o mês de março e o mês de abril. Então, considera ali de 15 de março até 15 de abril, é todo esse período do mês de Abib, que é quando começa então o calendário litúrgico, o calendário religioso dos hebreus, especificamente no dia 10, tá? No dia 10, então é quando começa a celebração da Páscoa judaica, e foi quando Deus assim estabeleceu. Sobre o animal, ou na verdade os animais, porque o versículo 3 nos diz: todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito. Popularmente depois ficou muito mais assim comum a figura do cordeiro, é ou não é? Mas quando Deus instituiu, o cabritinho também podia, né? Também podia. Então qual será que é a carne mais gostosa? Quem já comeu cabrito, bode? Cabrito é o filhotinho do bode, né? Mas deve ser a carne mais dura. Já comeu, pai? Cabrito? Já comeu cabrito? Já comeu cabrito? É bom? Mas a ovelha, o cordeirinho, qual que é melhor? Então, o povo não era bobo, né? Então tinha as duas opções, vamos ficar com o mais gostoso, né? Então tinha essas duas opções, mas notem que ambas as expressões cordeiro e cabrito não aponta para um animal adulto, mas um animal jovem, tá? E aí há algumas regras a partir do versículo 4. Era um animal por família ou por casa. Então não era necessário um animal por pessoa, mas você podia comer esse animal com a sua família ou todos os que estiverem na mesma casa. Tanto é que se houvesse uma família pequena, você podia juntar 2, 3, 4 famílias pequenas e dividir um único animal, tá? Existia esse aspecto. Tem gente que fala assim: Deus está tentando evitar o desperdício. Não é essa questão tão rasa, mas é por conta do que nós aprendemos também em 1 Coríntios 12, 13, que está com ali o Alisson, que aqui a gente vai ver que a fé é comunitária. Pode ler para a gente? Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para construir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber um só Espírito. Isso, olha só. Então, desde o Êxodo, desde a Páscoa, Deus está mostrando que a fé no Deus verdadeiro não é uma fé sozinha, não é uma fé solitária, mas é uma fé que você vive em comunidade. E quando nós chegamos aqui na igreja neotestamentária, da era cristã, hoje, nós continuamos vivendo essa mesma realidade. Existe vários membros, mas o corpo é um. Você não pode ser crente sozinho na sua casa, você não pode deixar de congregar. A Bíblia em Hebreus fala diretamente isso: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Então não foi por conta da pandemia, da pandemia para cá, que o povo começou a assistir eu ia falar aqui o nome da igreja, né? Não, agora eu sou membro da presbiteriana lá de São Paulo. Não, você não é membro de nenhum lugar. Se você não vai até o local e congrega, você não é membro, porque não é uma fé online. Desde Hebreus e desde a história dos hebreus lá no Egito, Deus está falando: igreja não é EAD, igreja não é à distância, igreja é todo mundo junto, compartilhando do Cordeiro, compartilhando da Santa Ceia, compartilhando dos louvores em comunhão, da oração em conjunto, dos louvores em conjunto, batendo palma ao mesmo tempo e no mesmo ritmo, não é? Um grande parêntese aqui. Vamos combinar o seguinte. Vamos fazer alguns combinados, tá bom? Já que nós estamos numa escola bíblica dominical, é mais fácil de fazer isso aqui do que no domingo à noite. Primeiro combinado: se você começou
a bater palma, vá até o final da música. Não deixa a palma morrer pelo caminho. Vamos combinar isso? Beleza. Isso, depois a fé vai morrendo pelo caminho, né? Vai. Outra coisa, a gente precisa bater no tempo certo, né, Tiago? E o tempo certo é quando o baterista bate na caixa, hein, baterista? Então aqui, ó, ele fica assim, né? Aqui é quando ele bate na caixa, aqui em cima ele bate no timbal. É quando ele bate na caixa. Quando ele bate na caixa é o tempo. Ou de vez em quando, um dos instrumentistas também, se tiver errado, corrige, tá bom? Já que nós estamos em dicas de louvor, outra dica de louvor é o seguinte: a letra, isso aí eu pego muito no pé do pessoal da comunicação, a letra tá lá só para vocês saberem o que vai ser cantado, não significa que é para já cantar o que está lá. Quem vai dizer onde, o momento de entrar e o que cantar, é quem está cantando. Então, se você está na dúvida no momento de entrar, olha na boca de quem está cantando, de preferência quem está cantando e tocando, que muitas vezes é a Duda, né? Quem está puxando aqui, tá? Então, olha na boca. Quando a Duda puxar o ar, aí você puxa e entra, tá bom? Oi? Não, mas não está cantando, vocês cantam bem, mas já que a gente está nesse imenso parêntese de... Fecha parênteses. Anda mal. Então, a fé cristã é uma fé comunitária. Não existe fé em casa. Eu sou igreja na minha casa. Você é um dedinho perdido lá que está faltando a mão, o braço e o resto do corpo, que o resto do corpo vai estar aqui. Muito bem. Vamos lá então. Como eu comentei, esse animal, né, o próprio nome já aponta para isso, cabrito ou cordeiro, era jovem. E o versículo 5 vai dizer que ele tinha que ter 1 ano de idade. Aqui nós já começamos a ver um aspecto de Jesus Cristo, porque Jesus era jovem quando morreu, e o cabritinho, o cordeiro, com 1 ano de idade, rapaz, está em pleno vigor, está com o gás todo, está com a maior força, a maior vitalidade, a maior alegria. E se você parar para pensar, o ministério de Jesus foi um ministério de jovem. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente fala no Senhor Jesus, gente, o Senhor Jesus era mais novo que eu, né? Quando ele morreu na cruz, ou mais ou menos a mesma idade. Então, se para a presbiteriana os jovens vão até os 35 anos, o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos era um bando de jovens. Um monte de jovens. Então assim, não despreze de jovens, viu? Jesus, ele era jovem em pleno vigor, como um cabrito ou como um cordeiro. E por que tinha que ser macho? Por que Cecília tinha que ser macho? Deixa ela falar, viu? Não tem problema não. Olha só, porque o texto bíblico diz macho, não podia ser uma cordeirinha? Que machismo é esse? Não, nessas horas o feminismo não reclama, né? Não, deixa morrer, né? Mandar a mulherada para a guerra, direitos iguais, mas nem tanto, né? Deixa os homens morrer na guerra. Por que esse machismo, né? Por que não podia ser uma cordeirinha, uma cabritinha? Por conta desse detalhe de Romanos 5, 12 e 17. Está com quem? Aqui. Está com a Keila. 12, aí depois você pula para o 17. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Muito bem. Nós reformados cremos que Jesus Cristo é o segundo Adão. Adão veio e pela sua desobediência, por conta dele, reinou o pecado e as consequências do pecado.
Adão foi o macho que fez o que era errado, e por conta dele o pecado entrou na humanidade. A humanidade precisava de um outro macho, um segundo Adão, que agora não desobedecesse, mas obedecesse a Deus. E agora, por conta do primeiro macho, que foi Adão, entrou o pecado no mundo. Agora era necessário um segundo homem, né, para que todos vivessem através dele, já que por conta de Adão todos morreram através de Adão. Então o animal macho apontava para esse indivíduo, o animal macho apontava para esse homem que viria e resolveria o problema do pecado que começou lá com Eva, né, e Adão e por aí vai. Mas a Eva também está no meio do rolê. Ainda falando um pouquinho do animal, bem interessante esse fato do versículo também apontar que precisava ser um animal sem defeito. Então, olha só como tudo isso já mostra e aponta para o Senhor Jesus: jovem, homem e sem defeito. 1 Pedro 1,19. Não anotei? Não? Então pode ser o Herbert. Abre para a gente 1 Pedro 1,19. O animal, ele não podia ser cego, manco, faltando uma orelha, com um bicho, com sarna. Ele tinha que ser perfeito, imaculado. E olha só que interessante o que o apóstolo Pedro vai nos ensinar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Curtinho, né? Curtinho, é isso aí. Jesus, ele foi tentado, diz Hebreus, em todas as áreas e não pecou. Ele foi insultado e não pecou. Ele apanhou e não pecou, né? Então ele é o cordeiro sem mancha. Fisicamente, diz a profecia que ele não tinha beleza, né? Não era uma... E fora que quem veio aqui no Cine Páscoa, eu acho que teve uma certa surpresa, pode até não ter comentado, mas o filme que a gente assistiu na sexta-feira retrata bem isso. Jesus com uma aparência não tão bonita, né? Normalmente nós vemos assim um Jesus mais europeu, com um olhinho mais claro, e esse filme da sexta-feira trouxe um Jesus mais não tão galã, né? E de fato, fisicamente, a profecia diz que ele não tinha na sua aparência nada assim que, nossa, que admirável, mas espiritualmente ele era perfeito. Não havia pecado, não havia mentira, não havia mancha, não havia imoralidade. Ele era o Cordeiro de Deus puro, perfeito, imaculado, sem mácula, sem mancha, o que já apontava desde Êxodo 12. E olha só que interessante, eu pensei que eu estou indo na sequência do texto, mas só que eu quis pular para o 46b, porque o 46b vai fazer essa observação que nenhum osso do animal poderia ser quebrado. Porque o animal, a gente já vai falar sobre o preparo, ele deveria ser preparado inteiro, né, e assado. E durante o preparo, não era para quebrar nenhum osso. E a mesma coisa vai acontecer com o Senhor Jesus Cristo. João 19, 32 a 34, Herbert também? Manda lá. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Poxa, aí você quebra minhas pernas, hein? Aí você quebra minhas pernas. Será que essa expressão vem daí? Não sei, mas enfim. O que acontece? Se você recordar a aula sobre crucificação, você vai lembrar que a pessoa na cruz, ela poderia morrer por vários motivos. Uma delas pela falta de sangue, né, devido a muita perda de sangue, mas o método da crucificação foi desenvolvido para a pessoa morrer por asfixia, porque conforme a pessoa ia perdendo as suas forças, o peso do corpo caía sobre o tórax, e a pessoa tinha a capacidade de puxar o ar
né, mas não tinha capacidade de soltar o ar, porque todo o peso travava a musculatura e a pessoa não conseguia soltar. Então, quando o soldado romano, e isso acontece, é ilustrado, né, apresentado no filme, quebrava as pernas do crucificado, ele perdia a capacidade de se levantar e respirar. Então, quando o soldado já estava muito cansado, queria ir para casa, a mulher já estava mandando mensagem, mandando voltar, então, para resolver a questão, ele ia lá e quebrava as pernas. Ou eles quebravam as pernas, ou ele com uma clava, que é um bastão grosso, uma clava, ou eles quebravam com o mesmo golpe os ossos do tórax, ou eles juntavam um bando de galhos ali embaixo e tacava fogo, e a pessoa já morria cremada, ou utilizava a lança, né? Então a lança era o método mais rápido. Por isso que no filme o soldado fala, você está com sorte, porque era o método mais rápido do que morrer sem oxigênio. Então, como a profecia e o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, não poderia ter nenhum osso quebrado, então Deus preserva o corpo de Jesus na cruz e ele só recebe essa lança. Mas quando ele é lancetado, ele já estava morto, né? Ele já estava morto. Então não é utilizado esse método de quebrar as pernas, mas sim a lança, que era uma das formas de matar o condenado. Isso porque lembrem-se também que o crucificado não ficava lá no alto, como muitos filmes mostram um crucificado lá no alto. Não, nem tanto. Normalmente as cruzes tinham 2,10 metros, 2,20 metros. Era algo mais baixo, justamente para a pessoa quase que ficar no mesmo nível aqui, e insultar e bater e coisa. Tá, muito bem, mas a aula de crucificação é outra. Muito bem, até aqui alguma observação? Dá o microfone para a irmã, porque aí sai quem está na transmissão. Eu acho importante a gente ressaltar a questão da ovelha, né, tanto do cordeiro. Eles são animais míopes, eles enxergam até 10 metros no máximo, então isso mostra a dependência do pastor, né? Eu acho que tem toda essa ligação de ver que nós dependemos de um pastor, por isso que eu acho que tem toda essa ligação do cordeiro com a ovelha também. A ovelha é um animalzinho bem interessante, tanto que se você procurar na internet, tem muita informação legal sobre a ovelha. Ela é dependente, ela precisa ser levada até onde tem pastagem, não é qualquer água que ela pode tomar, porque se tiver correnteza, ela se encharca e cai e morre afogada. É um bicho burro, né? Para resumir, tem até um gif bem interessante do cara tirando a ovelhinha de uma vala, assim. Vocês já viram isso? Quando ele tira, ela sai saltitante, feliz assim, e pum, e cai de novo, né? Então ela volta mesmo. Mas uma característica interessante da ovelha é que ela morre em silêncio, né? Ela tem essa característica de morrer quietinha. Eu já tinha pensado em passar, mas esse tipo de coisa eu nunca vou passar aqui. Mas tem no YouTube gente matando ovelha, né? Até tinha uma criança matando a ovelhinha. Era um sítio, era uma fazenda, não era nada de né? Ai meu Deus do céu. Então assim, a ovelha morre de forma tão mansa, ela se entrega tanto que até uma criança mata. Até uma criança. E gente, vamos combinar, Jesus era Deus, né? E ele realmente se deixou morrer, ele se deixou matar, porque se ele quisesse, ele piscaria, o povo evaporaria na frente dele. Não é? Ele se entregou como uma ovelha se entrega. A ovelha não grita, não se esperneia, não dá coice. Eu estou falando isso no momento da morte dela, ela morre lá, quietinha, né? Então a ovelha é um animal bem interessante mesmo, muito dependente. E nós somos todos nós, né? Não é porque eu tenho o título de pastor que eu não sou ovelha, eu sou uma ovelha também, e que precisa ser cuidada por Deus também.
Aqui tem a ovelha que está com o espírito de bode. Aí, aí ela quer se comportar como bode. Aí o bode, né? O bode é o bode. Vamos caminhar mais um pouquinho. Se surgir alguma outra dúvida ou comentário ovelístico, caprino, você pode fazer. Verso 6 diz o seguinte: guardem-no, se referindo ao animal, não é? Até o 14º dia do mês. Poxa vida, mas pera lá, a gente é para pegar então o bichinho no dia 10 e vai manter o bichinho guardado dentro da minha casa até o 14º? Mas peraí, vai ficar esquisito isso aqui, hein? Porque imagina só, qual que é a motivação disso? Vamos imaginar esse momento prático. Mimi, você que gosta de animais, seu cavalinho está bem? Então tá bom. Faz de conta que o presbítero Anderson pega um carneirinho, não, um cabritinho, o cordeirinho. Compra qualquer cordeirinho para Mimi e leva lá, aí você fica cuidando dele. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, aí você dá nome pro animalzinho, faz carinho, brinca com ele, aí chega no 4º dia, aí o presbítero Anderson fala assim: agora a gente vai matar o bicho. É bom? Você ficaria feliz? E talvez o motivo desse cuidado também era isso, né? Gerar essa afeição. Embora você guardando o animal ali pertinho de você por 4 dias, também é um tempo de avaliação. Será que esse animal de fato ele é perfeito? Será que ele não tem alguma deficiência? Será que não tá, será que ele realmente não tem alguma partezinha e eu não tinha percebido? Será que ele está espirrando, está com gripe? É o animal correto? Mas também automaticamente a pessoa criava uma certa afeição, né? Virava quase como um pet. E aí, na hora de matar o animal, aquilo pesava no coração, né? Por que isso era eficaz e por que isso era tão didático? Porque o pecado é triste. O pecado traz consequências terríveis. O pecado traz a morte de um inocente que, puxa vida, mas eu dei nome para ele, papai, é ou não é? Eu brinquei com ele, agora ele vai ter que morrer por mim, que faz de conta eu sou a primogênita, não é? Não, mas agora eu gosto dele, não deixa ele morrer. Não, mas agora ele vai morrer por você. Por causa do seu pecado, esse coitadinho aqui que não tem nada a ver com o assunto vai morrer no seu lugar. Nossa, que dor, que injustiça. Então, mas a culpa é tua. Não é? Então, notem o quanto todos esses símbolos, você manter um animal na sua casa e depois matar ele, cria uma afeição. Tudo isso é muito didático, é muito visível, né? E tudo isso foi se simplificando até hoje nós chegarmos ao pão e ao vinho, que é a Santa Ceia. Na sexta-feira, os animais eram mortos, então, ou melhor dizendo, no dia correto, que era o 14º dia, eles eram mortos ao pôr do sol, ou perto do pôr do sol. E esse período é entre as 3 e 5 da tarde, porque às 6 horas já era pôr do sol, já mudava o dia, já seria o 15º dia. Então o dia normal era o 14º nesse período. Pergunta que eu faço: Jesus morreu que horas? Às 3 da tarde. Jesus ele morre no mesmo horário que todos os cordeiros pascais naquele dia estavam sendo mortos. Isso é muito, muito bonito, gente. Em todo Israel, né, ou mais especificamente ali no templo de Jerusalém, quando deu 3 horas, os animais começaram a morrer. Mas lá no Gólgota, quando deu 3 horas, o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus, o cordeiro imaculado enviado por Deus, morreu. Então assim, tudo certinho, tudo igual. Aliás, um detalhe importante, que eu dei essa informação na aula especial de Natal: a região de Belém fornecia os animais para o templo, e Jesus também nasce em Belém, junto com os outros animais que um dia também seriam sacrificados no templo em adoração e perdão de pecados do povo.
Esse sangue, então, deveria ser passado nos umbrais da porta, tá? E todos os que estivessem lá dentro daquela casa, quando o anjo da morte, o destruidor, passasse, Deus veria aquele sinal, veria aquele sangue e passaria por cima e não mataria ninguém. Isso significa que quando Deus visse o sangue de um inocente cobrindo aquela casa, ele, por assim dizer, né, ele entenderia que um inocente já morreu por aquele primogênito. Um animal sem defeito, sem mácula, sem pecado, já morreu por alguém que deveria morrer. Entenderam? Essa era a associação. Da mesma forma, Cristo morreu e o seu sangue nos cobre, e a punição não nos chega mais, porque o sangue de Cristo já nos recobre, da mesma forma que o sangue do cordeiro ou do cabrito cobria os umbrais da porta. E por que a porta e não janela? Porque a porta é símbolo de entrada, é a entrada oficial. Quem entra pela janela é o ladrão, né? Mas Deus, ele não é ladrão, ele vem pela porta. Essa carne então deveria ser assada, e essa observação ela é importante porque isso coincide com o não quebrar de ossos, porque se a carne fosse cozida em panelas, obrigatoriamente o povo era obrigado a cortar. Assim como hoje, o pessoal, né, gastronomicamente falando, tinha algumas opções de como preparar o animal. Não era só comer e por comer, mas tinha a forma correta de se fazer, que no caso aqui era comer a carne assada com ervas e pães, tá bom? É um tipo de aula essa aqui, tá? É a informação atrás de outro que tem bastante coisa pra gente, né? Então eu estou no slide 7 de 70. Então, brincadeira, não é tudo isso não. É só 50, tá vendo? Ervas amargas, eu mencionei aqui atrás que eles comiam, e até hoje isso acontece, né? Mas acho que foi substituído por uma coxinha de frango. Ano passado eu falei que essa carne aqui, a carne foi trocada por uma coxinha de frango, se não me falha a cachola, tá? Mas ainda eles comem a erva amarga e o pão. Essa erva amarga que era mais ou menos um tempero, para lembrar da escravidão. Então o pessoal ia sair do Egito, e quando eles celebrassem anualmente a Páscoa, ao comer a erva amarga, eles se lembrariam do amargor da escravidão, que a escravidão não é boa, que a escravidão não é gostosa, né? E mesmo assim o povo de vez em quando ainda quer voltar para o Egito, né? O povo ainda quer voltar para o Egito, o povo ainda quer voltar para o mundo, ainda quer provar do mundo, e parece que se esquece o quanto do mundo é amargo, não é? E também eles comem o pão ázimo ou asmo, dependendo da sua versão aí de Bíblia, que era um pão sem fermento. Sem fermento. Não só o pão era sem fermento, mas durante as festividades da Páscoa, que duravam 7 dias, nem na casa podia ter fermento. Sabe por quê? Porque o fermento na Bíblia muitas vezes representa o pecado. E é o que nós vemos em 1 Coríntios 5, de 6 a 8, que está com a Duda. Você abre aí, Duda? Então, 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Primeira Coríntios 5, de 6 a 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade.
esse texto é muito legal, porque ele citou o fermento, citou a Páscoa e Jesus. Notaram que ele faz um mix de tudo? Porque o fermento na Bíblia representa isso, que ele, na massa da igreja, isso é, no meio da igreja, ele contamina, ele influencia, ele faz a massa agrandar, levedar, aumentar. Por isso que aqui em 1 Coríntios 5 é um texto sobre disciplina eclesiástica. E um dos princípios da disciplina eclesiástica é: precisa acontecer, porque o pecado contamina. Se a Josi está cometendo esse pecado, não dá nada, não deu nada, eu também vou fazer. A Lidiane está fazendo aquilo, eu pensei que não podia, mas já que ela está fazendo, também vou fazer. Nunca dá nada, então isso vai contaminando e de repente toma conta do corpo de Cristo. Por isso então que ele é considerado, é ilustrado pelo fermento. Então, da mesma forma que o povo saiu do Egito, eles são convocados também a se purificar, se libertar do pecado, e isso era ilustrado pelo fermento. Evandro, você levantou a mão? Não? Tá. O verso 9 especifica: não é para comer a carne crua, né? Eles são judeus, não são japoneses, né? Eu vou pegar uma carninha aqui, chuchar no shoyu e pum. Não, eram judeus, hebreus, não eram japoneses, né? Mas essa observação é feita porque o pessoal também gostava de uma carninha crua, um quibinho cru. Quando corta bem fininho, como é que chama aquilo lá? Corta bem fininho o pedaço de carne e come cru, tem um nome bonito isso daí. Mas enfim, não podia, tá? E o que sobrar, o que a gente faz? Porque não podia ter muito desperdício, tanto que a gente junta várias famílias pequenas. O que sobrasse deveria ser queimado, tá bom? Não põe na Tupperware, não guarda nem no forno nem no micro-ondas. Tinha que eliminar e não ter como restar isso. Lembrem-se isso: o cordeiro e a carne, o comer da carne do cordeiro apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que Jesus, em João 6, que está com Rayane, Jesus vai falar sobre comer da carne dele e beber do sangue dele, por conta de tudo isso que nós estamos conversando. Pode ler para a gente. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só que interessantíssimo isso daqui. Jesus, ele está se colocando como o cordeiro pascal. E assim como o povo comia a carne do cordeiro, nós precisamos comer, usando as palavras aí, né? Citando as palavras de Jesus, comer a carne de Cristo. Comer da carne e beber do sangue significa na prática crer. Mas é óbvio que o simbolismo na Santa Ceia é clara. Quando nós participamos do pão, nós pelo pão representamos a carne, nós pelo vinho representamos o sangue, nós bebemos do sangue do cálice da nova aliança, tá? Então é a mesma coisa, gente. Tudo isso precisa estar na nossa mente durante a Santa Ceia. Tudo isso aqui, não é? Que assim como aquele primogênito e toda a família no Antigo Testamento participava da carne do cordeiro, e quando aquele primogênito comia daquela carne, ele pensava: poxa vida, esse coitado que não tem nada a ver com os meus problemas morreu no meu lugar, e agora que eu estou comendo da carne dele, eu sou beneficiado pelo sacrifício dele, eu sou abençoado pelo sacrifício desse inocente, eu tenho vida porque ele morreu. Gente, é a mesma coisa na Santa Ceia. Quando nós participamos do pão, nós estamos declarando que esse sacrifício me beneficiou. Se hoje eu tenho vida,
é porque esse inocente, santo, imaculado, morreu no meu lugar. A gente pensa em tudo isso durante a ceia? Deveríamos, né? Ou durante a Santa Ceia a gente só está lá esperando o comando. E agora, irmãos, não era agora, né? Agora, não, agora. Mas a gente tem que pensar, né? Não é só ficar prestando atenção para você comer antes do tempo ou beber antes do tempo o cálice, mas é lembrar da morte, que aquele pão representa Jesus que morreu no seu lugar, um inocente, imaculado, que não tinha nada a ver com o seu pecado, mas ele se entregou quietinho, o próprio Deus morreu no nosso lugar. E esse cordeiro, então, uma vez que morre, ele concede vida a esse primogênito. Só que Jesus Cristo, ele não apenas nos concede vida, mas ele concede a vida eterna. É muito mais profundo, é muito maior toda essa situação, não é? Verso 12 vai dizer, né, como eu já comentei, ele vai dizer: pelo Egito. Esse verbo passarei, né, aqui está no futuro, né? É a palavra pessar. É isso aqui, ó. Pessar. Se lê daqui para cá, né? Pessar, que significa passar, passagem, que é da onde vem a nossa palavra Páscoa, tá? Então, Deus passaria e mataria, e foi o que ele fez, os primogênitos. Então, a nossa palavra Páscoa vem de pessar, que significa passar, passagem, tá? Certo, Geraldo? Maravilha. O 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, e esse vir, né, eu estou vindo, né, é o verbo ver, né, que antes de quando ou ser, né, professora, é conjugado assim, ó, vir. Quando eu vir de vier, né, o sangue, de ver, melhor dizendo, o sangue passarei adiante, a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então ele viria olhando, vistoriando. Tem a marca, ele pula. Não tem a marca, ele entra e mata. E morreu naquela noite, desde o filho do prisioneiro, não é? Até o filho do faraó. Todo mundo. Mas quem estava na casa, ninguém morreu. Alguns detalhes importantes aí. Primeiro, verso 14 diz que é um memorial perpétuo, deveria ser comemorado para sempre, e isso aconteceu até realmente a instituição da Santa Ceia do Senhor. Gente, a Páscoa judaica é, historicamente falando, a refeição religiosa mais antiga que existe, mais antiga, com quase 3.500 anos sendo celebrada ininterruptamente. Imagina só isso, um povo que há 3.500 anos, um pouquinho menos, celebra a mesma refeição. Que coisa interessante, não é? E por ter tantas formas de ilustrar a erva, o pão, o animal, as crianças conseguem recontar essa história com uma facilidade tremenda, né? É algo que é passado de geração em geração, por isso é um memorial perpétuo. E essa palavra é a mesma palavra utilizada por Jesus Cristo na Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Olha, mais uma ponte que nós podemos estabelecer. Não poderia nem ter fermento na casa, melhor dizendo, nem no pão, nem na casa. Era uma semana onde não deveria existir trabalhos pesados, só um trabalhozinho mais leve assim, para o pessoal realmente se concentrar nas atividades da Páscoa. Tudo isso era extremamente didático para as próximas gerações, tanto é que faz 3.500 anos que eles estão nessa, exatamente pelo mecanismo de aprendizagem. E olha, isso aqui é show de bola. No verso 44 diz que os escravos, e aqui entenda-se escravos, gente estrangeira que vivia como escravo no meio deles, poderiam participar se circuncidados. Então,
só podia participar pessoas circuncidadas, homens, logicamente, né? Porque essa circuncisão valia para o restante da família. Olha o 48, que curioso, e daqui eu vou tirar uma explicação que vocês vão falar, olha só que legal. 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como o natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. Aqui no verso anterior, no 44, menciona os escravos. Você tem um escravo, ele é estrangeiro, quer participar? Beleza, circuncida ele e bota na mesa, vamos comer. O estrangeiro que é livre, o estrangeiro que tem a sua família, né? E ele quer participar, então ele tem que se circuncidar. Essa circuncisão já indica a conversão. Ele se converteu ao judaísmo. Ele se converte ao judaísmo, recebe a marca da aliança, que é a circuncisão, e então depois ele participa da Páscoa. Então, primeiro a circuncisão, depois a Páscoa. O que para nós hoje é a atualização da circuncisão? O batismo. O que para nós hoje é a atualização da Páscoa? Santa Ceia. Por isso que primeiro nós batizamos e depois tomamos a Santa Ceia. Pegaram isso? Por quê? Porque lá atrás só participava da Páscoa quem era circuncidado. Passando por Cristo, atualização da circuncisão, batismo. Atualização da Páscoa, Santa Ceia. A sequência permanece. Ok? Quem sabia dessa? O nerd sabia. Aqui, microfone na Lidiane. Então, às vezes a gente, nossa, mas eu já sou convertido, não posso participar. Calma, nós temos uma explicação aí para isso. Fala, Lidiane. E a respeito das sobras, por que antes não podia comer as sobras e hoje isso não? Não, isso. Porque nós não temos mandamento específico em relação a isso. A IPB, a única orientação que ela nos dá é dar um fim apropriado aos elementos. Então, quando sobra o pão, sobra o suco de uva, tem que dar um fim, né? É um fim apropriado que envolve, né, o respeito. A gente não vai simplesmente jogar no chão, mas também não precisa enterrar, não precisa tacar fogo. Tem que tratar com respeito que foi utilizado, mas realmente descarta. Não existe nenhum mandamento em relação a isso, e nenhuma preocupação mesmo, é só o respeito mesmo e o descarte apropriado. Lá sobre a morte dos primogênitos, então Faraó, que estava naquela época, ele não era um primogênito, ou Deus quis preservar a vida dele? Que é a morte dos primogênitos. Para ser rei, ser um faraó, geralmente era pelo jeito não, então, né? Então, pelo jeito ele não era o primogênito. Ou Deus quis preservar. A gente não vai saber também. Não o Thiago, você também tá meio... Aí eu tô complicando aqui, né, Geraldo? Não, se ele está vivo, pelo jeito não era primogênito, senão ele morreria também, né? O Tiago falou aqui se o faraó, porque normalmente o rei, ele é o primogênito, né? O rei, ele é o primogênito, então como ele é o mais velho, ele recebe a coroa. Só que como ele não passou lá no umbral e ele ficou vivo, então provavelmente ele não era o primogênito, porque o primogênito dele morreu, né? O sucessor do trono morreu. Então, se ele estava vivo, ele mesmo não era um primogênito, né? Nunca parei para pensar nisso. Mas, Herbert, o que você acha? Mas eu acho que eu fico mais com o Geraldo. O Geraldo falou assim: ninguém nessa terra já pensou nisso. Né? Mais alguém levantou a mão aí? Oi? O chat. Nossa. Pergunta pro chat. Chat GPT sabe tudo, tá? Muito bem, então vamos caminhar mais um pouquinho. Aí, já chegamos na conclusão, hein? Não, então,
deu um tempo bom, Gente, algumas questões aí. Esse cordeiro, pensando ainda no Antigo Testamento, ele morria por um pecador. Ele morria por uma pessoa que merecia a morte, tá? E então, eles eram salvos por causa do sangue do cordeiro. Olha como todas essas expressões nós utilizamos até hoje. Eu utilizo muito aqui na igreja, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque é a mesma conexão. E nessa nós vemos que desde aquela época, a salvação sempre foi pela graça. Às vezes o pessoal fala, não, a salvação era pela lei. Não, a salvação no fundo era pela fé e pela graça. Por que pela graça? Por que pela fé? Porque a pessoa tinha que primeiro ter a fé para obedecer. É ou não é? Ela tinha que ter fé para obedecer. Se ela fizesse por fazer, não ia dar certo, não ia funcionar, não é? E aqui, ela é pela graça, porque é algo imerecido, porque quem pagou o pato foi o animalzinho. Então um animal morreu no meu lugar, isso é graça, isso é favor imerecido. Então esses elementos de graça, de fé, né, e a lei como uma obediência em resposta à fé, também, né? O livro lá de Pedro, carta de Pedro, também acho que foi primeira, segunda Pedro vai falar que até mesmo a arca de Noé salvou todo mundo, mas o que salvou antes da arca foi a fé, porque se Noé não tivesse crido em Deus, ele não teria feito a arca. Então notem isso, primeiro vem a fé, e depois vem as obras em resposta a essa fé. O microfone, que o microfone vai chegar aí. Não, que agora que tem transmissão, depois o pessoal comenta, a gente não consegue ouvir os comentários. Então, pastor, fé é algo individual, certo? Fé não é nada coletivo, fé é individual. Se nós abrirmos as nossas Bíblias lá em Abacuque 2, versículo 4, está dizendo que nós somos salvos pela nossa fé. Não sou salvo pela fé do Gustavo, nem pela fé do meu pai, nem o filho pela fé do pastor. Não, nós somos salvos pela nossa fé. Então, a fé é algo colocado no coração daqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Por isso, nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé em quê? Em Cristo Jesus, que no Calvário morreu por nós. Exatamente. E ainda nisso, pensando sobre a fé e sobre a morte de Jesus Cristo, para a gente poder então encerrar nossa aula de hoje, Romanos 8:32 vai dizer: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse texto eu vou utilizar novamente hoje à noite. Não faltem, nós vamos seguir falando sobre preocupação e ansiedade. Não fiquem ansiosos para hoje à noite. Mas isso é muito bonito, isso aqui é fantástico, gente. Aquele que não poupou a seu próprio filho. Você que tem 3 filhos ou mais, né? Você daria, você já tem 3, né? Você daria 1 para salvar a vida de 5 pessoas? Faz o seguinte, você dá a vida do seu filho e você vai salvar 5, você daria? eu já li, fiz uma leitura labial aí e eu identifiquei um nunca. Você daria a vida para salvar, de um filho para salvar 100 pessoas? Mas você tem mais de 3. Você daria o seu filho para salvar o mundo inteiro? Também daria. Se tivesse um único filho, tem um filho só, você não vai dar.
Gente, o amor de Deus, ele é tão grande, é tão fantástico, que ele entregou o seu filho, né? É uma prova de amor, mas também tem um contraponto, que às vezes a gente não observa, que é o tamanho da enrascada que a humanidade tinha se metido, né? Deus não só enviou o seu filho porque ele é amor, porque ele é graça, mas é porque o nosso pecado era tão horrendo, tão profundo, tão desgraçado, que só Deus morrendo seria capaz de nos resgatar. Então assim, tem a parte fofa, não é? Da parte de Deus, mas nós olhando do nosso lado, nos coloca num buraco muito mais profundo do que a gente imagina. E o último slide aí, algumas reflexões, né? Esse Cordeiro de Deus, ele morreu por você? Em Cristo Jesus, né, espiritualmente falando, todos nós somos primogênitos. Espiritualmente falando, todos nós somos primogênitos do Egito, ou lá no Egito. Se não existe um sangue que te recobre, se não existe um sangue marcando a sua casa, se não existe um sangue de um inocente marcando a sua vida, esse sangue será cobrado de você, né? Então, nós precisamos pensar nisso, né? Nós estamos prontos para o dia do juízo, porque naquela noite, quando o destruidor passou, naquele dia no Egito foi o juízo de Deus. Mas um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Será o dia do nosso juízo. E o que Deus verá sobre as nossas cabeças? O sangue do Cordeiro ou sangue nenhum? Se não existir sangue nenhum, será o nosso sangue lá no inferno, não é? Mas Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa celebração, essa é a nossa exultação, porque o sangue de Cristo me recobre a você, não é? Que crê. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração, para que tenhamos esperança e fé no dia do juízo final. Amém? Alguma última pergunta final, alguma observação, um comentário, uma palavra? Alguém não leu? Você não leu? Eu li, né? Desculpa, fica aí de lembrança. Tudo certo? Ana Lu, tudo certo? Evandro, tudo certo? Gabriel, visitante, tudo certo? Então tá bom. Cecília, tudo certo? Então tá bom. Gente, vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos orar. Todos nós somos primogênitos de Deus. Espiritualmente falando, todos nós precisamos de um sangue a nos cobrir. Vamos orar com a nossa irmã Lidiane. Senhor, nosso Deus e bom Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por ter nos abençoado. Ó Deus, por ter mais uma vez, ó Deus, trazido nós para a Tua casa, para aprendermos da Tua palavra. Obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, pelo Teu sacrifício, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada irmão e cada irmã que aqui se encontra. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos te pedir, ó Deus, nos ajude, ó Deus, até que possamos participar do culto logo mais à noite, ó Deus, para prestarmos um culto de adoração ao Senhor, ó Deus. E mais uma vez aprendermos mais do Senhor e da Tua palavra. Tudo nós queremos te agradecer, ó Deus, entregar nas Tuas mãos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos encerrar cantando mais uma canção.
foi capela. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois não.